Vamos para a parte 4 dessa nossa aula sobre matrizes de transformações lineares. E nessa parte 4 nós vamos falar sobre esse teorema, o teorema 2 desta videoaula e um corolário importante deste teorema. Resumindo o enunciado aí deste teorema. Imagina que nós tenhamos 3 espaços vetoriais, podem ser o mesmo, um pode ser igual ao outro, não precisa ser necessariamente os 3 diferentes, mas eu tenho 3 espaços vetoriais U, V e W. Considere nesses 3 espaços vetoriais, no U uma base B, no V uma base C e no W uma base D, conforme está descrito aqui. Os vetores da base B são 1 até o M, da base C de V1 até Vn, de D de W1 até WP. Tá certo? Bom, de U até V, vamos supor que haja uma transformação linear F. De V até W, vamos supor que haja uma transformação linear G. Então F pertence a L de UV, G pertence a L de VW. E, como nós já sabemos, existe uma transformação que vai de U direto em W. Essa transformação é a composta G⁻F. Essa transformação G⁻F vai do espaço vetorial U no espaço vetorial W. Sendo assim, nós podemos agora, e claro, nós já sabemos inclusive de outros carnavais, que essa G⁻F também é uma transformação linear, mas de U em W. E nós podemos pensar então, como é o objetivo dessa aula, como é que fica a matriz das transformações lineares? Será que tem alguma relação? E o bacana é que sim. O bacana é o que está escrito aqui. Se eu pegar a matriz da transformação linear G⁻F de U em W, então quando eu faço essa matriz, estou pensando na base B para a base D, por isso está escrito da base B até a base D. Eu posso obter essa matriz facilmente se eu tenho a matriz de F e se eu tenho a matriz de G nessas bases aqui. Facilmente, porque se eu tenho a matriz de F e eu tenho a matriz de G, basta multiplicar a matriz de G pela matriz de F. Veja, eu estou conservando nessas bases. Basta multiplicar a matriz de G pela matriz de F que eu tenho a matriz da composição. Então, qual que é a matriz da composição? É o produto da matriz de uma pela matriz da outra, mantida a ordem. Lembrando que estamos mantendo as bases fixadas. Então esse é um baita de um resultado, né? Nós falamos da composição de transformação e a matriz equivalente a isso é o produto das outras matrizes. Olha como é que as coisas curiosamente se relacionam. Composição de transformações com produto de matrizes, o que por algum momento poderia até ser pensado como não imaginado, né? Bom, e como consequência deste teorema, nós temos esse outro resultado bacana. Imagine que eu tenha 2 espaços vetoriais, U e V, de modo que esses espaços U e V sejam isomorfos. O que significa que eles são isomorfos? Significa que entre um e outro existe uma transformação T, e essa transformação T é um isomorfismo, certo? Assim, pessoal, claro, nós podemos pensar na matriz de T. Se eu pensar, por exemplo, no espaço U com base B, no espaço V com base C, então eu posso pensar na matriz de T de B em relação de B e C, claro. Só que se a transformação T é um isomorfismo, então ela é inversível. E se ela é inversível, então existe uma transformação inversa T-1. E nós já sabemos que essa T-1 também é um isomorfismo. Ou pode ser provado aqui também que isso é um isomorfismo, mas vejam, um isomorfismo de V em U. Se T vai de U em V, então a inversa vai de V até U. E essa T-1 também é um isomorfismo, e mais do que ser um isomorfismo, como será que eu obtenho a matriz da inversa de C com relação a B? Do jeito mais trivial possível. Como consequência do teorema 2, nós chegamos à conclusão que isso é a inversa da matriz de T com relação a B e C. A matriz da transformação inversa é a inversa da matriz de T. Esse -1 sai, né, do símbolo.
Então isso daqui é um baita de um resultado, porque nos diz o seguinte, olha, para saber se uma transformação linear é um isomorfismo, basta verificar se a sua matriz é inversível. Se ela for inversível, eu calculo a inversa e a sua inversa corresponde à matriz da transformação inversa. Então, olha que louco isso aqui. A transformação e a transformação inversa estão relacionados com as suas matrizes. A matriz da transformação de T é a inversa da matriz da inversa da transformação. Para a gente entender como é que esse resultado é importante, vamos fazer alguns exercícios aqui. O exercício 4, por exemplo, vamos pegar nesse exercício 4 o operador linear. É claro que quando a gente vai falar de isomorfismo, né, pessoal, nós estamos falando de dois espaços de mesma dimensão. Então é muito mais usual que a gente trabalhe aqui com operadores lineares. Então quando eu estiver com um operador linear, por exemplo, em R3, como está aí, um operador que leva o x, y, z no x menos y, 2y, y mais z. Veja, esse é um operador linear de R3, vai de R3 em R3. Vamos provar que isso é um isomorfismo. Professor, para provar que é isomorfismo tem que provar que é bijetora, tem que provar... se é bijetora, será que é fácil provar? Tem que achar o kernel. Então tem várias formas de você mostrar que isso é um isomorfismo. Mas aqui nós vamos usar a estratégia que está por trás dessa aula, que está relacionada com a matriz dessa transformação. Vamos considerar em R3 a base canônica. É tranquilo trabalhar com a base canônica, né? Então vamos pensar na base canônica. Com relação à base canônica, vou chamar de B aqui. Vamos calcular, pessoal, a matriz da transformação B com relação à base canônica. Vamos ver como é que fica esta matriz. Para fazer isso, então vamos lá. Tem que calcular o T de 1, 0, 0, T de 0, 1, 0 e o T de 0, 0, 1. E vamos ver os coeficientes que vão aparecer, já que é na base canônica, o que vai acontecer aqui vão ser exatamente as coordenadas que eu vou colocar em cada coluna. Então vai ficar assim, T de 1, 0, 0 é 1, 0, 0, se você substituir ali. T de 0, 1, no lugar do y coloco 1, fica menos 1, 2, 1. T de 0, 0, 1, no lugar do z eu coloco 1, no resto eu coloco 0. Então fica 0, 0, 1. Tá claro? Então esses aqui já vão ser as coordenadas que eu quero em relação à base canônica. 1, 0, 0 é a primeira coluna, menos 1, 2, 1 é a segunda coluna, 0, 0, 1 é a terceira coluna, afinal de contas é na base canônica sempre mais tranquilo. Bom, aí pessoal, se eu sei a matriz da transformação, para saber que ela é um isomorfismo, basta verificar que essa matriz é inversível. Ela é inversível. Por que ela é inversível ou invertível? Como é que eu sei disso? Ora, basta calcular o seu determinante. O determinante, pessoal, você vai ver que é 2 mais 0 menos 0 tal, vai dar 2. E o determinante, então, é diferente de 0. E como o determinante é diferente de 0, você sabe, então, que a matriz, que é uma matriz quadrada, é inversível. E se a matriz é inversível, segundo o corolário que nós vimos agora há pouco, nós podemos concluir, então, que T é uma transformação inversível. E se T já é uma transformação linear, é um operador linear, e mais é inversível, então T é, de fato, sim, um isomorfismo, que é a primeira conclusão que nós queríamos. Tá bom? Agora, tá bom, nós temos que ter isomorfismo. E como é que calcula a inversa? Trabalheira de calcular a inversa. Nossa, os métodos que a gente tinha antes não é nada fácil, porque eu tenho que dar um jeito de escrever até menos 1, é complicado, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui eu tenho um método rapidinho e tranquilo para fazer. Olha só. Opa, desculpa, apaguei a matriz, não era para ter apagado, mas vou até aproveitar que eu apaguei e vou colocar ela mais para cima aqui para ganhar um pouco de espaço. Deixa eu colar aqui.
a matriz como é que é? Essa matriz que nós tínhamos aqui, T de B, ela é assim, 1, 0, 0, menos 1, 2, 1, 0, 0, 1. Foi isso que nós vimos, né? Essa é a matriz que nós queríamos. Bom, pessoal, segundo o corolário, para nós encontrarmos a transformação inversa, veja, a transformação inversa também vai do R3 no R3. Eu quero saber quem ela é. Eu não sei quem ela é, mas eu sei que a matriz dela, com relação à base canônica, é exatamente a inversa da matriz da T. Pessoal, eu já tenho essa conta feita. Calcular inversa de matriz é algo que você pode fazer usando recursos computacionais ou mesmo usando escalonamento, métodos que nós vimos no tema 4. Aliás, o tema 4 também está disponível em forma de videoaula. Então você pode encontrar como encontrar a matriz inversa através lá do tema 4 dessa outra videoaula. E eu já me permito colocar aqui o resultado. A inversa dessa matriz é 1, 0, 0 aqui na primeira coluna, meio, meio, meio na segunda, 0, 0, 1 aqui na terceira. Então, a inversa dessa matriz é essa, portanto, essa matriz é sim a matriz da T-1. Ah, então, pera um pouquinho, professor, agora eu preciso encontrar, então, a T-1. O que eu vou fazer? Ah, eu vou calcular na base canônica. Isso aqui é na base canônica. É a base canônica que a gente está trabalhando desde o começo. Então, vamos ver o que acontece com a T-1 quando eu calculo no 1, 0, 0, quando eu calculo no 0, 1, 0, quando eu calculo no 0, 0, 1. Quando eu calculo no 1, 0, 0, as coordenadas vão ter que ser essas daqui, mas as coordenadas na base canônica. Então, já vai ser o vetor 1, 0, 0. As coordenadas do segundo vão ser essas daqui, mas já na base canônica. Então, meio, meio, meio. E as coordenadas do terceiro, 0, 0, 1. Ora, e como é na base canônica, tudo é mais fácil na base canônica, né? Então eu já sei que T de x, y, z nada mais é do que... Faz aquela mesma coisa que eu já fiz nessa videoaula. É T de x vezes isso, mais y vezes isso, mais z vezes aquilo. Opa, T-1, né? T-1 de x, y, z. Você vai perceber que isso aqui, então, é x vezes T-1 de 1, 0, 0, mais y vezes T-1 de 0, 1, 0, mais z vezes T-1 de 0, 0, 1. Sendo assim, pessoal, então nós temos a seguinte resposta. Vou colocar ali em cima. Nós temos a seguinte resposta. Vamos voltar aqui. Ó. Isso é, deixa eu colocar a resposta direto. T-1 de x, y, z é, portanto, x vezes o que deu aqui, mais y vezes o que deu aqui, vai ficar y sobre 2 todo mundo, né? Mais z vezes o que deu aqui. Portanto, quem é a transformação linear inversa calculada no x, y, z? X mais y sobre 2, y sobre 2, e y sobre 2 mais z. Essa é a inversa. Olha só! Não é tão difícil calcular a inversa de uma transformação linear usando a técnica das matrizes. É um tanto quanto complicado no braço, né? Sem essas técnicas, mas com a técnica das matrizes, já que nós sabemos inverter matrizes, nós temos técnica para isso. Se eu sei inverter matrizes, então eu consigo com alguma tranquilidade, relativamente com alguma tranquilidade, encontrar a expressão da inversa do jeito que nós fizemos aqui. Teria mais um exercício aqui, eu não vou fazer, mas eu recomendo que você tente fazer aí, se você puder pausar o vídeo, ou mesmo assim que terminar esse vídeo tentar fazer, porque a técnica é a mesma que eu desenvolvi aqui. A única diferença desse exercício 5 é que ao invés de trabalhar em RN, como eu tenho feito quase a aula toda, os exemplos, eu estou trabalhando do R2 no conjunto dos polinômios de grau no máximo 1. O conjunto dos polinômios de grau no máximo 1, aqui do jeito que eu estou denotando, conjunto dos polinômios de grau no máximo 1 é o conjunto dos polinômios da forma alfa mais beta x, em que o alfa e o beta são reais. Todos os polinômios de grau no máximo 1
estão escritos aí. E aí, pessoal, eu criei a transformação linear que leva um par do R2, um par AB, no primeira entrada A, segunda entrada A mais B, multiplicando a variável x. É um exercício mostrar que isso aqui é um isomorfismo e encontrar a sua inversa. Ora, como é que você vai fazer isso? Pessoal, faz a matriz da base canônica do R2 na base canônica dos polinômios. Qual que é a base canônica do R2? 1, 0, 0, 1. Qual é a base canônica dos polinômios? 1, x. Polinômio constante igual a 1, polinômio x. Então, se você fizer utilizando isso aqui, usando essa base, você tranquilamente vai criar uma matriz 2 por 2. Você vai calcular o determinante, vai ver que não é zero. Viu que não é zero, já conclui. Ora, então quer dizer que T é inversível, portanto tem um isomorfismo. Ah, então tem isomorfismo, mas qual é a sua inversa? Você vai ter a matriz. Calcula a inversa da matriz. A inversa da matriz vai te dar condições para que você crie, portanto, a transformação inversa. A transformação inversa você vai obter a partir das coordenadas da matriz inversa. Igualzinho foi feito no exercício 4. Só que ao invés de trabalhar com R3 e R3, eu vou trabalhar com R2 e os polinômios, por exemplo. Então, com isso, nós terminamos esta quarta parte da nossa aula. E tem a parte 5, que é a última parte dessa aula. Até lá, pessoal!